Bom, a minha militância no Plano Estratégico do Rio de Janeiro acabou me levando ao desafio de aceitar montar essa Secretaria de Trabalho, que era uma coisa meio inédita. E foi uma experiência divertida, interessante, mas onde eu pude, de alguma maneira, recuperar e valorizar aquelas redes de atores que normalmente não se encontravam, que tinha sido formado ao longo do plano estratégico. Portanto, de tentar costurar políticas que não envolvessem apenas o setor público, mas também atores da sociedade civil e do setor privado. E eu fui me convencendo de que não só nas dimensões do mundo do trabalho, mas nas políticas públicas de uma maneira geral, nós estávamos vivendo dentro de um arcabouço legal que era incompatível com a realidade que nós enfrentávamos e que o poder público sozinho não teria sido capaz de dar respostas aos principais problemas que cidades como o Rio de Janeiro estavam enfrentando naquele momento. Nem sequer de aproveitar as oportunidades que estavam se apresentando ali. E que, particularmente, nós somos uma democracia jovem, incipiente, sujeita à instabilidade, ao ciclo político, à síndrome da herança maldita, a uma grande descontinuidade de políticas públicas, as políticas são frágeis. E tudo aquilo que eu tentei fazer ao longo de 4 anos de governo foi desmanchado sem cerimônia pelo governo que sucedeu. E isso foi gerando em mim uma convicção de que o caminho para enfrentar problemas como a qualidade do trabalho, a quantidade de oportunidades de trabalho, a redução da desigualdade, o saneamento de nossas bacias, a integração das nossas favelas, ou aproveitar as oportunidades que se apresentam por uma cidade que se quer global como o Rio de Janeiro, não poderiam passar apenas pelo setor público, mas tinham que envolver mais pesadamente a sociedade civil e, sobretudo, o setor privado. Então, eu aos poucos fui construindo um caminho de diálogo com alguns sobreviventes em termos de lideranças empresariais aqui no Rio de Janeiro, tentando criar um consenso em torno do diagnóstico que nós tínhamos aqui no IETS em relação à cidade, à região metropolitana, e depois ver o que o setor privado poderia oferecer. E conversamos nisso com várias lideranças empresariais, e essa brincadeira culminou com a candidatura do Olavo Monteiro de Carvalho para a presidência da Associação Comercial. E quando ele foi para a Associação Comercial, ele me levou junto para elaborar a estratégia da Associação Comercial. A Associação Comercial ela é uma entidade empresarial um pouco sui generis, porque embora ela seja a entidade empresarial mais velha do Brasil, ela sobrevive apenas da sua legitimidade. Ela não tem o benefício do imposto sindical. Ela não tem dinheiro oficial ali dentro. Então, embora tenha recursos muito reduzidos, o orçamento da Associação Comercial é 1% daquele da Federação das Indústrias, por exemplo. É um orçamento comparável ao do IETS, por exemplo, se não me engano, muito menor. Boa ideia.
mas justamente tem essa capacidade de ser uma marca reconhecida e de ter alguma legitimidade de poder juntar lideranças empresariais. E o primeiro passo que a gente fez na associação comercial foi aprofundar esse esforço de interlocução com o setor privado para poder consensuar um diagnóstico e uma estratégia para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Basicamente a ideia é que o principal problema do Rio é um problema metropolitano e que as soluções tinham que ser pensadas nessa escala. E tivemos várias conversas com lideranças empresariais importantes, numa delas o José Luiz Alqueires, que na época morava em São Paulo há vários anos, ele tinha sido presidente de várias empresas multinacionais, já tinha sido ministro da Energia, carioca, mas implantado em São Paulo, e estava se preparando para voltar para o Rio para assumir a presidência da Light. Depois ele viria a ser, e é hoje, o presidente da Associação Comercial. Ele ouviu o que eu tinha para dizer e no final da minha fala disse que estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas que não fazia muito sentido imaginar que o futuro de uma metrópole como o Rio de Janeiro poderia ser construído de uma maneira totalmente isolada do futuro de uma metrópole como São Paulo, que não haveria lugar no mundo globalizado no século XXI para duas metrópoles da escala de Rio de Janeiro e São Paulo, se as duas pensassem o seu futuro de uma forma totalmente isolada uma da outra. Eu olhei para a cara dele e falei, ué, você tem um ponto importante. Eu não tinha pensado nisso. E, de fato, ele me ganhou para essa causa, e a partir dali nasceu uma série de conversas entre eu e ele, que culminou em seminário em 2007, num estudo que ele, através da Light, já tinha assumido a presidência da Light, ele encomendou para nós aqui no IETS sobre o que seria essa megalópole. E nós fizemos um desenho tanto quanto arbitrário, mas seguindo algumas lógicas. Começamos pensando no Rio de Janeiro e São Paulo, mas como o próprio Leon Hirschman já mostra no seu filme, tem mais coisa aí no meio. Campinas, através da Anhanguera, através da Bandeirantes, já está grudado em São Paulo. Santos, através da Imigrantes, através da Anchieta, já grudou em São Paulo. Campos, região do Macaé, etc., está muito centrada aqui na região dos lagos, o Rio de Janeiro. Então, faz o puxadinho aqui, faz o puxadinho ali, Juiz de Fora é em Minas Gerais, mas lá que não torce para o Flamengo, torce para o Botafogo. Eles se consideram, brincando eles mesmos, como aqui não é Juiz de Fora, aqui é a Avenida Brasil, número 100.000 e pouco. E na hora que você vai ver, nós montamos lá um pedaço de chão, evidentemente arbitrário, que congrega 232 municípios em 3 estados, que perfazem 0,97% do território nacional, mas algo com 23% da população e 35% do PIB. E é um território altamente urbanizado, tem uma taxa de urbanização de 96%, mais do que 95% dos municípios brasileiros, altamente, tem mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, se não estou enganado, algo do gênero, posso conferir depois, mas corresponde a
ao eixo do processo que o Sérgio Buarque de Holanda anuncia no final do livro dele famoso, Raízes do Brasil, que é o processo da Revolução Brasileira, que ele não identifica com um momento histórico preciso, com um evento particular, mas com um processo lento e sorrateiro que teria tido início no ciclo do café no início do século XIX, com a mudança que a própria tecnologia da cafeicultura permitia implantar, que é a revolução da urbanização. O Sérgio escreveu Raízes no final dos anos 30 e de lá para cá o Brasil passou por uma verdadeira revolução urbana. Mas o eixo da urbanização já estava bem desenhado. O Vale do Paraíba, por um lado, e nós estávamos recuperando exatamente o Vale do Paraíba, com do outro lado a ferrovia que ligava Campinas ao Porto de Santos, passando por Jundiaí e São Paulo. É o coração da urbanização brasileira. E revolução porque seria o processo de que, ainda que lentamente, seria capaz de subverter os laços de patrimonialismo que sempre caracterizaram a sociedade brasileira. Então, essas são as justificativas dessa brincadeira. Eu não quero me alongar aqui sobre o que esse território representa do ponto de vista econômico para um país como o Brasil. Em termos de indústrias, nós temos da indústria aeronáutica, aos cosméticos, passando pela automobilística, eletroeletrônica, farmacêutica, química, petroquímica, em termos de equipamentos culturais, quantidade de teatros, cinemas, museus, em termos de hospitais, universidades, escolas, equipamentos públicos de uma maneira geral, em termos de infraestrutura, por mais precarizada que ela seja, portos, aeroportos. É o que tem de melhor. Hein? É o que tem de melhor, né? É o que temos de mais pesado, né, em termos de fluxos de turistas, de telecomunicações. Então, no mínimo, assim, à primeira vista é um portal do Brasil para o mundo, dos conceitos, das ideias que o Brasil tem a oferecer para o mundo. Né? Você pode imaginar que, sei lá, uma Natura, uma empresa como a Natura, ela explora sua relação com a Amazônia, e a Pripioca, o Iguaçu, o Murumuru, e não sei o que vem lá do coração da Amazônia, mas a pesquisa, o processamento, se concentra em Cajamar, né, que o conceito de você poder utilizar a biodiversidade que nós temos, ela se produz por aqui. E é um polo de conexão, né? Por exemplo, a gente está falando de um portal. Mas aí, olhando com mais cuidado, é muito mais do que isso, né? Porque você tem um território que, eu insisto, é altamente urbano, né? Claramente essa conurbação de que o Leon Hirschman, no seu vídeo, já falava no início dos anos 70, ela só fez se acentuar, né? Mas é um território que, por um lado, ele mantém 1.200 quilômetros de litoral, que tem muito coliforme fecal, tem usinas, estaleiros e poços de petróleo, né? Mas tem ainda belezas naturais incomparáveis, como o da Ilha Grande, da Baía de Angra dos Reis, do litoral norte de São Paulo, Búzios,
e assim por diante. Nós temos 50 parques naturais, dos quais 5 são parques nacionais. Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, a Vulcânia, tantos outros. Em termos de biodiversidade, nós temos concentrado aqui dentro desse território urbano, seja na terra, seja no mar, uma quantidade enorme de recursos, com todos os players que podem ter interesse em explorar esses recursos de uma maneira economicamente interessante. Nós temos bancos, nós temos entidades de fomento, nós temos indústrias, nós temos universidades, nós temos centro de pesquisa, nós temos todo o potencial para poder transformar essa diversidade biológica em riqueza. Estou dando o exemplo da Natura, mas isso é apenas um exemplo. Você pode ter muitos outros desdobramentos em torno disso. Então, no campo da sustentabilidade, se você for pensar a agenda verde, né, você tem claramente aí uma vantagem comparativa ou competitiva a ser explorada, né, que é justamente devido a essa promiscuidade que existe entre o mundo capitalista, que é capaz de produzir inovação, com esses ativos naturais que estão aí à disposição para a gente poder investigar, estudar, explorar de uma maneira mais racional. Mas a sustentabilidade ela não é só ambiental, a sustentabilidade é no mínimo também social. E nós temos aqui no nosso território urbano favelas, assentamentos populares para tudo quanto é lado, que são, de novo, um campo extraordinário para a inovação, seja em termos de políticas públicas, seja em termos de construção de mercados. Construção de mercados, chama do que quiser, a gente chama de oportunidade para a maioria, tem gente que chama de base da pirâmide, a gente chama como quiser, mas é uma questão. Né? Então, de novo, você poder ter esse setor privado ávido por construir esse mercado. O setor público que está sendo empurrado pela opinião pública a construir políticas públicas mais eficazes de combate à pobreza, de redução da desigualdade, de correção das iniquidades sociais. E você ter a universidade, o centro de pesquisa, assim por diante, transforma esse território num território extremamente promissor do ponto de vista da construção de soluções públicas ou privadas que apontem para a sustentabilidade social dessa vez. Então a sustentabilidade é claramente um filão a ser explorado. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Além disso, você tem nesse pequeno território, nesse território relativamente pequeno, uma diversidade incrível de fontes energéticas. Você tem, mesmo sem contar o pré-sal, que ainda é uma realidade potencial, ainda não está sendo totalmente explorado, você tem petróleo, e petróleo em abundância, você tem energia nuclear, você tem energia hidrelétrica, você tem biomassa. Nenhum outro lugar do mundo tem um território tão pequeno uma diversidade de fontes energéticas tão grande quanto você tem aqui nesse território, digamos assim, megalopolitano. E, de novo, você tem todos os atores importantes aqui. As grandes empresas de energia, nacionais e internacionais, os bancos, as agências de fomento, os governos. E faça chuva ou faça sol, qualquer que seja o mundo que vai emergir da crise financeira internacional que ainda nos afeta de uma
maneira ou de outra, ainda vai nos afetar, você com certeza vai ter esses dois setores como dois motores da retomada do novo modelo de desenvolvimento, substituição energética e sustentabilidade. Para você poder aproveitar essas oportunidades de uma maneira que faça sentido, é preciso que você tenha instrumentos para isso, que você possa planejar. Já o vídeo do Leon Hirschman apontava para isso. Os tempos mudaram dos anos 70 para cá. Né? Aquilo que se tentou construir nos anos 70 foi uma institucionalidade em volta das regiões metropolitanas, que era uma institucionalidade estatal, pública e estatal. Isso com certeza não vai acontecer na nossa megalópole. Né? As soluções não vão nascer em Brasília, não vão nascer por iniciativa do setor público. É preciso que se construam instituições que tenham a capacidade de manter o interesse público, é claro, né? Mas que sejam capazes de mobilizar em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista da gestão, a sociedade civil e sobretudo o setor privado, para pensar o planejamento das ações que são necessárias para poder explorar vantagens competitivas como essa que eu estava enumerando antes. Então é uma oportunidade que nós temos que só vai poder ser explorada em última instância se você for capaz de inovar na maneira de construir políticas públicas. Essa que é a grande sacação dessa brincadeira. E é por isso que o processo é lento. É por isso que o processo não se dá por uma canetada, por uma medida provisória, ele não vai nascer da esplanada dos ministérios, não vai nascer na venda da Chile. Nós criamos o apoio do governo, é óbvio. Nós criamos o apoio do BNDES, da FINEP, é óbvio. Mas nós temos certeza que isso não vai se fazer sem as grandes empresas de diversos setores entrando pesadamente na gestão disso. Um modelo interessante de inspiração, do meu ponto de vista, embora seja polêmico, é um modelo que foi construído no início desse ano por iniciativa da FEBRABAN, da Ambima e da Bovespa, né, com o apoio do Boston Consulting Group, que tem como objetivo transformar o Brasil num polo do mercado financeiro internacional, do mercado de capitais. Eles inventaram uma agência chamada BRAIN, que é Brasil Investimentos e Negócios, né, que é uma agência privada que tem 20 empresas grandes ligadas ao setor financeiro, que são sócias dessa agência, né, e que conta com o apoio dos poderes públicos, no caso do governo do Estado do Rio, do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Prefeitura de São Paulo, em seus conselhos. Seus conselhos não têm o poder de comandar as ações, mas têm o poder de facilitar determinados tipos de mudança na legislação, interditar coisas que são contrárias ao interesse público, zelar pela manutenção do interesse público. Tudo isso é claramente extremamente importante. Né? Então, é em algo desse tipo que a gente está cozinhando. Né? A ideia tem avançado, né? Já contamos com o apoio de representantes importantes do setor público e da iniciativa privada, a própria mídia tem se mobilizado. Eu acho que em 2011 teremos novidades. 2011 vai ser um ano em que essa ideia vai avançar bastante. É interessante, né? Porque você... O que tem de interessante é que você fala alguma coisa só.
do Rio, São Paulo, você consiga falar isso. Porque por mais que a gente fale que a tua primeira ideia de que o destino de ambas metrópoles está junto, porque não dá para separar, não deixamos de pensar nessa polaridade. Né? Mas estava pensando que isso também se constrói na experiência, porque eu imagino que a experiência que você tem dessa relação é a experiência de uma hora de viagem para você. Para qualquer pessoa que está na ponte aérea, demora mais de chegar em Nova Iguaçu, em Campo Grande, que chegar em São Paulo. Então, na verdade, é uma coisa só. Eu tenho mais a experiência da Dutra, agora que estou na Alice. Mas o interessante é que você, apesar de ter um espaço de várias cidades, de ter no meio um espaço meio urbano, não sei como chamar, não é propriamente rural, também não deixa de ter uma continuidade. Você vai construindo uma continuidade a partir da... Você se sente forte a partir da recente. Porque chegar na recente, você é meio assim. Da recente para lá? Foi. Tá. Se você vai à noite, então, você vê É impressionante. aquelas luzes que saem no meio. Uma vez eu peguei meia hora e um voo que não tinha nuvem nenhuma. É impressionante. É um contínuo. O litoral e o Vale do Paraíba. Está lá. É uma coisa que se Nada dá, de né? cidades mortas. Não, e muitas fábricas, grandes fábricas, enfim, ao longo da Dutra, né? Enfim, faz sentido. Né? A questão é a pergunta, né? Como você constrói não apenas uma governança, sino como você afirma, além do mapa, essa ideia de uma megalópole. Não, olha o que só. você imagina que poderia, assim? Eu acho que você tocou a palavra certa, quer dizer, é uma questão de governança. Nós precisamos de novas governanças. Nós precisamos de governanças que não venham substituir essas que estão aí, senão não vai dar certo, mas que sejam capazes de construir em cima disso para... Eu não acredito numa governança só, nem numa geografia só. Eu acho que as geometrias são variáveis para essas novas governanças. Né? E isso é fundamental. Quer dizer, o ABC se organizou desde o final dos anos 80, a partir dos consórcios, dos mananciais, etc., desenhando um território ali que faz todo sentido. Assim como acho que no Rio de Janeiro a Zona Sul tem uma problemática completamente diferente do nosso subúrbio. E a Zona Oeste é uma terceira temática. E, na verdade, a gente tem que se guiar pelos problemas que a gente tem que enfrentar e pelas oportunidades que a gente tem que aproveitar. Agora, é besteira a gente ficar... quer dizer, eu acho que o grande mal da mentalidade dos anos 70 é que você criava estruturas que eram muito rígidas e que eram voltadas a territórios burocráticos. O mundo globalizado hoje, ele rasgou as fronteiras, tornou totalmente anacrônico. E o redesenho não pode ser burocrático, o redesenho tem que ser em função justamente dos problemas e das oportunidades. Muitas vezes elas se sobrepõem. E vai ter que ter um jogo de cintura de você poder articular instituições de velho e de novo tipo que sejam capazes de atuar conjuntamente. Isso tudo é um processo de construção civilizatória, vai levar tempo. Isso não se faz numa canetada. Isso muda totalmente o backup mental, não só dos formuladores de políticas públicas, mas do setor privado, da opinião pública. Né? Tem que moldar aí uma nova maneira de pensar a política, de pensar... Isso leva tempo, isso precisa ter paciência. Uma questão que eu achei muito interessante, como você colocou, os efeitos da mudança da capital e do processo de privatização sobre
estrutura do Rio de Janeiro e como isso tem implicações, quer dizer, quase que um novo modelo corporativo que surge novamente. Eu não consegui deixar de lembrar o papel da Light na história da formação desse território Em São Paulo também. megalópolis, justamente. E como, né? E essa é uma questão ainda que eu queria que você explorasse um pouco. Como a Light, de certa forma, ela ora adquire feições mais locais em relação a São Paulo e Rio, e como hoje, quando você coloca em termos das... Eu tenho uma ligação muito profunda com a Light. Na verdade, hoje. Nos últimos anos eu tenho desenvolvido uma série de coisas lá. A Light nasceu em São Paulo, mas chegou no Rio logo depois e teve uma importância decisiva no processo de metropolização, tanto lá quanto cá. Né? Até hoje a Light é muito presente no imaginário dos paulistas. Né? Quando a pessoa deixa um quarto, deixa a luz acesa, a gente continua ainda em São Paulo se diz hoje que você não vai ser sócio da Eletropaus, eu é fiquei sócio da Light. esperando virar efetivamente sócio da Light com a privatização, porque ele é cara. Mas o fato é que a Light hoje concentra essas operações grande parte na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o slogan que a Light ganhou há pouco tempo atrás com a reprivatização, porque a primeira privatização foi comprada pelos estatais, pela estatal francesa. Depois, quando a Alqueires foi lá, foi a verdadeira privatização da Light, uma coisa mais recente, tem 4, 5 anos que isso aconteceu. E eles fizeram tudo planejamento estratégico e adotaram lá uma série de condutas e de palavras de ordem, e uma delas o slogan o Rio é Light. Né? E eu vivo brincando com eles que meu desafio com eles é virar de cabeça para baixo o slogan deles. Na verdade, a Light é Rio. Uma empresa como a Light, dadas as suas características, ela depende crucialmente do desempenho do seu território, né? Do seu território da sua área de concessão. E acho que aí está um pouco o grande desafio, né? Quer dizer, você convencer o setor privado a assumir responsabilidades mais efetivas em relação ao território, que não é pela via da responsabilidade social, que não é pela via de fazer o bem, né? Mas é pensando no conjunto dos seus stakeholders, né? E a própria remuneração do seu capital, né? Que ela tem interesse em inverter. Estou falando só da Light, estou falando do setor privado, mas a Light é muito emblemática devido a essa característica dela. A relação que costumeiramente tem com o setor público. Né? Quer dizer, você tem que construir uma relação mais de igual para igual, cada um mantendo evidentemente as suas missões, as suas razões de ser, né? Óbvio que o setor público é uma coisa, o setor privado é outra, né? Mas as relações têm que ser construídas de uma maneira diferente. Né? Então, não é por nada que eu tenho tentado atuar tanto junto com uma empresa como a Light, porque eu acho que ali pode ser um ponto nevrálgico, né? Onde se mudar alguma coisa de fato ali, você consegue induzir mudanças em outras concessionárias e outros atores importantes do setor privado. O TGV? O TGV, ajuda, todos nós seríamos a favor se o preço fosse razoável e se houvesse transparência no processo. Ao que tudo indica, o preço não é razoável e não há transparência. Mas tem uma Então, secretaria de aviação. tem Tem uma novidade.
a Secretaria de Aviação Civil sair da defesa. Mas assim, o preço que está sendo orçado, que está vindo a leilão agora no final de novembro, que graças a Deus não foi, por 1/6 disso você faz um equivalente ao Intercity, que vai para metade da velocidade, mas já faria São Paulo em 3 horas, o que seria razoável. E sobraria uns 28 bilhões para você investir em infraestrutura, metrô, saneamento, etc., no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então é uma questão de prioridade. Nós não estamos nadando dinheiro, estamos tendo dificuldade de manter o ajuste fiscal. O dinheiro, ao que tudo indica, pode não vir do Tesouro diretamente, mas viria em grande parte pelo BNDES. O BNDES é financiado pelo Tesouro. Eu acho que hoje não é prudente a gente fazer esse passo dessa forma. Eu acho que sim ao TGV, no momento certo, com um orçamento razoável, com transparência no processo. É fundamental. Mas do jeito que está sendo feito, é a velha maneira de fazer obra pública no Brasil que o traçado reforça. Eu ganhei hoje de presente esse livro, eu não li. Eu acho que o que nós temos que subverter é esse capitalismo de laço. Os laços que nós queremos construir entre o setor público e o setor privado são laços não patrimonialistas. Sair do toma lá da cá e construir, na verdade, um espaço público mais amplo, que o setor privado possa entrar no que tem de melhor para oferecer e não apenas superfaturando.